Bom, shalom para todo mundo. Shalom. Bom, pessoal, nossa ideia hoje é trazer para vocês um estudo, né, um comentário, um bate-papo, né, algo bem informal, né, mas que vai trazer bastante conhecimento. E a ideia hoje aqui é a gente falar sobre o Natal. Sim. Né, João? E o que o Natal representa, né, o contexto histórico do Natal, a origem dos símbolos de Natal, tá? Mas o que a gente quer deixar bem claro, que a ideia não é demonizar o Natal, não é arruinar as festas de família de ninguém, é apenas trazer a verdade, né? Porque a gente sabe que conhecereis a verdade vos libertará. Isso é algo que eu trago para a minha vida, que sempre que eu estou estudando, isso vem à minha cabeça, sabe? Conhecer a verdade liberta, porque conhecer a verdade te leva para um universo muito maior, né, daquilo que estava fechado e obstruído dentro do seu conhecimento. E aí, quando esse universo se abre através do conhecimento, traz-se liberdade, né? Coisas que você não sabia a origem, de repente você sabe a origem através da verdade, né? Isso traz dentro do nosso ser, da nossa vida, uma liberdade muito grande, né? De optar, de fazer ou não fazer, né? Saber realmente da onde está se fazendo, porque é muito agoniante você estar fazendo algo, mas você não sabe do que é, não sabe a origem. Ah, sim, faço porque faço porque todo mundo faz, meu avô fazia, meu bisavô fazia, e por isso que eu faço, né? Então, a ideia hoje é trazer isso, e o tema principal hoje é o Natal. Isso. É isso? Então, vamos lá. Você quer complementar alguma coisa? Não, o interessante é que quando a gente recebe as informações, conteúdo histórico, a origem, aí a gente se torna capaz de julgar se a gente quer aproveitar aquilo. Exatamente. Ou não. E deixa de ser dependente das pessoas dizerem, isso é certo, isso não é. E aí você abraça aquela cartilha, segue aquilo que a doutrina diz que é o que não é, mas você não sabe por que é ou por que não é. Exatamente. Então, quando a gente recebe informação, a gente recebe poder para escolher, que é o que a Torá e as Escrituras nos dão. Exatamente. E outra coisa, deixar bem claro também que as informações que nós vamos passar aqui hoje não são informações da nossa cabeça. Isso. Nem informações de uma certa religião. Muito importante, né? Isso. O que a gente vai trazer são informações de registros históricos dos livros de histórias que a gente conhece. Exato. Nada do que a gente está falando aqui não está em algum livro de história que relata o que aconteceu no passado, né? A começar das antigas enciclopédias, das Barças antigas, e até hoje os artigos que a gente tem, pode ter na internet, pode ser nas bibliotecas das faculdades, né? das cidades, né? Isso aí ia falar. Mas vale lembrar que, como o Natal é uma festa com muitas informações, muito simbolismo, em algumas fontes se tem poucas informações e outras mais um pouco, em outras mais. E assim, às vezes desencontra. E às vezes você tem duas informações de um mesmo símbolo, por exemplo, né? Isso, várias informações do mesmo símbolo. Exatamente. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo contexto histórico. Tá? Vamos falar do dezembro. Né? O que é normal naquela época, né? Naquela época eu estou falando ali no século 0, no século 1, até o século 300, que é onde começou ali o cristianismo. Né, até mesmo antes de Cristo, né, 600, 400, até 1000 anos antes de Cristo, né, existia uma mesma cultura no hemisfério norte do mundo, do planeta, tá? Que era o quê? Fazer celebrações aos deuses, né? Eram vários os deuses, deuses pagãos, né? Ninguém conhecia, não existia o cristianismo, não existia, já existia, né, o judaísmo de certa forma, né, o povo de Israel, mas era fechado. O mundo inteiro não conhecia Deus, né, veio conhecer Deus através do povo judeu, né, e mais à frente difundido pelo Messias. Mas lá atrás, né, eram várias crenças, várias crenças que devido às guerras, né, e as dinastias que formaram, né, você tem ali a Babilônia, cresceu, dominou, né,
pegou vários deuses, várias crenças. Depois a Báblia teve todo o império, né? Tem a ascensão, né? E a queda. Né? Então você tem a ascensão, vira uma dinastia, e aí pega ali crenças e culturas de vários locais. Depois tem a queda. Para aquele poder, né? Isso, exatamente. Para consolidar, para poder abranger todo mundo, né? E aí tem a queda daquela dinastia, né? A queda de um império, e surge um outro império, uma nova dinastia, ascende uma nova dinastia, que também pega novas culturas e vão ali misturando as coisas, né? E essas dinastias, ao longo dos anos, veio trazendo essas culturas. Então, às vezes, uma mesma cultura que se fazia ali no século III, no século IV, ela já tinha origem lá 1000 anos antes de Cristo, 1500 anos, 600 anos, né? Então, mas uma coisa que tinha em comum era o mês de dezembro, né? Por que o mês de dezembro? Porque é onde começa o solstício de inverno. E o que acontece no hemisfério norte? E o que acontece nesse solstício de inverno? A partir de dezembro, o dia começa, a luz, né, o sol, a manhã, ela começa mais tarde. Começa mais tarde e ela começa a ser maior. Que até então, no começo do ano, lá no inverno, nos meses anteriores, você tinha muito mais noite do que dia. E aí, nesse momento, nessa virada de chave, você começa a ter um dia maior e uma noite menor. E também coincide com a colheita. Né? O mundo naquela época só tinha agricultura. Sendo que no dia 21, né, que foi ontem, para a gente aqui é solstício de verão, isso, que é o dia mais longo. Para eles é a noite mais longa. Mas que está começando a diminuir, porque a diminuir. Pico e aí como eles têm muita cultura de cultuar o Deus Sol, né? É como se o Sol se renascesse. Ele começasse ali a ganhar da noite a partir daquele momento. Gera expectativa pelo verão. Expectativa. E eles tinham também a colheita. Então era um momento mais lucrativo para os latifundiários, para as pessoas. Todo mundo recebia mais dinheiro. As pessoas estavam com mais dinheiro, né? E não tinha como eles começarem o plantio. Tinha que esperar um pouco. Então eles tinham mais ociosidade. Então você, com dinheiro, com mais luz, com ociosidade, o que vocês vão fazer? Vamos celebrar. Vamos gastar o dinheiro, vamos celebrar, né? E aí tinham esses festivais, né? Que eram verdadeiros carnavais, que aconteciam no mês de dezembro, né? A gente tem uma farra muito comum daquela época, né? Que era a festividade ao deus Mitra, né? E o deus Mitra era o deus do sol, né? O deus da guerra, o deus da sabedoria, né? Ele tinha era atribuído várias divindades a esse deus, que era também o deus sol. Então por isso que vinha, né? A virada do sol, a hora que ele começa a ser maior, é quando foi nessa época, né? Então a cultura começa a se formar em volta dessas crenças. Como eu disse, existiam vários deuses e eram várias celebrações, né? Então a gente vê a própria farra, né, do Mitra, né, que teve um nome, ela ganhou, né? Isso era feito muito tempo antes, mas foi evoluindo até um determinado momento que ganhou um festival, né, que era chamado de Natalis Solis Invictus, né, que é o quê? Nascimento do Sol vitorioso, né? Nascimento do Sol vitorioso. E esse festival era um festival tipo de carnaval, né? Hoje você vê Natal, né? É o espírito de Natal, uma coisa linda, mas a origem vem de um carnaval, né? Regado de muita bebida, de muita comida, de muita brincadeira e de muita orgia e muita promiscuidade, né? Que eram feitos. Esse mesmo festival ele foi evoluindo e aderiu também ao que chamava de Saturnália. Eu ouvi falar na Saturnália? Saturnália também era um festival que era a evolução desse Natalis, né? Uhum. E eles também cultuavam o deus Saturno, né? Que era um deus também muito cultuado na época, né? E também regado de bastante festa, né? Bom, e as festividades, né? Ela se deu assim de maneira muito avulsa, né? Muito aleatória, né?
E como o Império Romano ali começou a crescer, né? Teve a ascensão do Império Romano e começou a abranger vários povos dali do hemisfério norte, né? Então começaram a surgir várias celebrações, né? E como eles eram politeístas, não tem problema nenhum a trazer mais um da nossa cultura. Traz, não tem problema nenhum. Qual que é o seu Deus? Aí quando ele começa a crescer mais e atinge lá a Escandinávia, né? Aí eles pegam toda a mitologia nórdica e traz também para a cultura deles, né? E aí virou aquela confusão, né? E o Natal tem sua origem disso, né? Dessas festividades que se traz ali, que é o que a gente vai mostrar agora, né? Então, por isso que a gente vê no Natal tantos símbolos, né? Qualquer pessoa hoje que você perguntar, criança, qualquer lugar, principalmente nos países dominados com a religião cristã, você perguntar o que é o Natal, o que ele vai responder? É um momento de se encontrar com a família, de fazer o bem, de desejar um bom ano. Mas o principal é o nascimento de Jesus. Também é. Não é isso? Ele vai se falar? Embora que todo mundo já saiba que não. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, né? Mesmo a gente sabendo que não foi, né? Que foi um certo sincretismo. Mas se você perguntar a qualquer pessoa, o nascimento de Jesus Cristo, né? Mas e esse tanto de símbolo vem da onde? O que tem a ver o nascimento de Jesus Cristo com árvore de Natal, né? com Papai Noel, com esse tanto de símbolo esquisito, né? Símbolos que não tem muito sentido para uma festividade de nascimento do Messias, por exemplo. Então a gente vê que essas festividades, esses símbolos do Natal é de origem romana, que aderiu tudo isso até um determinado momento que um Papa, né, foi o Papa Adriano, foi o Papa Júlio, ele estipula o Natal. Só que ele estipula o Natal, ele não pode abandonar o que todo mundo já celebrava. Ele teve que deixar esses símbolos. E aí ele estipula esse modelo de Natal, né? Então, para a gente enriquecer um pouco agora a nossa discussão, vamos aos símbolos. Vamos falar símbolo por símbolo, né? Lembrando que a intenção desse início, dessa instituição do Natal, como uma festa cristã, a gente não precisa entrar muito sobre a criação do cristianismo, mas o Natal ele não existe na cultura judaica antes de Yeshua. Yeshua, Jesus, ele não celebrou o aniversário, né? Mas depois, quando existe a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana, se tem a intenção de agregar o maior número de pessoas, mas também não por um objetivo evangelístico nem de salvação, mas puramente político. Político. E aí é que se chega a essa salada de informações, né? A gente tem algumas, já foi falado sobre dezembro, mas uma curiosidade é que em dezembro, e alguns no mesmo dia, 25 de dezembro, que a gente já sabe que não foi o dia que Jesus nasceu, era o aniversário de Hermes, de Buda, de Krishna, de Horus, de Heráclis, Dionísio, Mitra, Tamuz, Zaratustra e vários outros. Então, a cultura dos povos já tinha essa data, esse período como aniversário de alguém especial, porque um Deus é uma pessoa que está acima, né, da humanidade. E como é que esse novo Deus do cristianismo ia chegar e não ia ter um aniversário? Só fazendo um parênteses, será que foi coincidência ser 25 de dezembro? Ou seja, próximos ao final de dezembro? Não, Exato. Não foi coincidência, né? Foi por conta disso aqui que a gente acabou de falar, da questão climática, da questão econômica, né? Era mais peculiar que se festejasse naquela época. Isso, né? A conveniência, né? Exatamente. De se agregar aos povos. Então, esse 25 de dezembro, ele não é nada de especial, né? Biblicamente falando, mas de forma pagã, muito especial. E com isso a gente entende a necessidade de manter isso. Sim. Né? Dá para entender, porque senão perderia todo mundo. Né? Como é que ele vai tirar a celebração da Saturnária? Era necessário manter, né? Inclusive, a ascensão do cristianismo dentro de Roma, né, até a conversão de Constantino, né, os próprios cristãos também celebravam isso.
Já estava incutido, né, os gentios, os cristãos gentios da época ali, porque assim, os convertidos, né, porque começou a crescer muito, né, chegando inclusive à conversão do imperador, né, eles gostavam dessas celebrações, eles não queriam tirar isso deles. Eles não apontavam isso como coisa, isso é paganismo, não, eles celebravam aquilo. Às vezes eles queriam assim, não, vamos mudar o sentido, né, vamos mudar o objetivo, mas não vamos deixar de festejar, porque faz parte da nossa tradição, né? Então, por isso que eles também, não era algo, não teve uma guerra, uma luta para saber o que vai, né, um apontando para o outro, não, todo mundo queria. Eles queriam que essas festividades continuassem, então por isso veio a necessidade desse sincretismo para montar, né, e formalizar uma única religião. Isso. E aí a gente chega nos simbolismos, por exemplo, no pinheiro, que é a árvore de Natal, né? O pinheiro, a gente sabe que é da região nórdica, né? Do Polo Norte. Por quê? Porque o pinheiro ele resiste ao frio de uma forma absurda, ele continua verdinho, enquanto as outras árvores, se a gente vê fotos no inverno, elas estão secas. A grama, ela é coberta por gelo, ela fica congelada, mas o pinheiro ele se mantém. Então, para aquelas pessoas que eram acostumadas a ver seus vizinhos, seus parentes morrerem no frio, e ver o pinheiro da mesma forma, só pode ser sagrado, essa árvore só pode ser sagrada. E aí se começou a ter de cultuar o vigor e a força, né, resistente dessa árvore, porque ela passava pelo pior período do ano, que é o inverno, e prevalecia. Então começou a se oferecer presentes a esse Deus, que é o pinheiro, colocando-se presente E eles faziam também celebrações em homenagem a Odin e ao seu filho Thor, dentro da mitologia nórdica, né? Juntamente ali, debaixo desses pinheiros enfeitados, né? Eles faziam muitas essas celebrações à base de muita orgia, né? De muita bebedice também, né? Que os nórdicos bebiam. Inclusive a Bíblia tem citação sobre esse tem sim. Está aqui em Isaías 10, 3, né? A gente vê uma citação, né? Na verdade uma crítica, né? A esses costumes, né? Mas isso aqui, Isaías, foi escrito há 600 anos antes de Cristo, né? Então você vê como era uma prática, né, pagã muito antiga, né? E aqui você vê aqui no Isaías 10, vou começar do 2 aqui. Eis que Adonai diz: não aprendam o caminho dos gentios, nem então os sinais astrológicos, né? Gentios para eles naquela época não eram esses pagãos, né? Nem os sinais astrológicos, mesmo os gentios têm medo deles, pois costumes das nações não são nada. Eles cortam uma árvore na floresta e um artesão trabalha com seu machado e eles enfeitam com prata e ouro. Olha aí. Então ele já está fazendo uma crítica ao que, bom, você tem um pinheiro lá no seu local né, natural lá da natureza, aí você vai cortar o pinheiro e levar para um outro lugar, fixar ele, enfeitar, né? Isso é vão, né? Isso aí é uma idolatria vã, né? Para cultuar deuses, né? Então isso aqui já era Deus através de Isaías criticando essas práticas, né? Então, 600 anos antes de Cristo, né? E lembrando que não é objetivo da Bíblia, nem de Deus, nem do judaísmo, muito menos do judaísmo messiânico, dizer o que pode e o que não pode. Exatamente. Aqui é um puro conselho. Você está observando, está recebendo informação e você vai interpretar e aproveitar como você quiser. O que Deus está falando ali, através de Isaías, é que o costume é vão, porque o que é que o pinheiro tem a me oferecer? Simples, muito simples. Exatamente. Então o costume pagão... Não é? Se você se voltar para Deus, o que tem para te oferecer? Aí, né? já muda a história. Né? Mas um pinheiro é um pinheiro, né? Um pedacinho de madeira. Ainda que tenha ouro e prata. Né? Ele, enquanto estava lá aderido à sua raiz, era muito mais útil do que ele cortado em casa e enfeitado. Exato. E aí, pronto, o pinheiro é o símbolo do frio e da resistência ao frio. Mas tem o Papai Noel, que é um personagem famoso, também famosíssimo, e também é agregado muita informação, coisas que procedem, coisas que não, mas tentando passar mais ou menos aqui,
que era um bispo da Igreja Católica, o Nicolau, Certo. e ele era da Turquia, né? Nasceu em 6 de dezembro. Que nasceu em 6 de dezembro, um mês de dezembro, tal. E ele começou a ser venerado como um santo, tal. Depois virou Santa Claus, né? Na verdade, o São Nicolau, né, o então bispo Nicolau, ele era muito rico, né? E ele, no dia do seu aniversário, 6 de dezembro, ele presenteava pessoas que precisavam, que ele sabia que precisavam, de maneira anônima, Anônimo, assim. né? Então, por exemplo, que tem até uma história de duas meninas que perderam os pais e elas estavam estavam com fome já e não conseguiriam casamento porque não tinha dinheiro para dote, né? E da noite por dia ele jogou pela chaminé da casa dela uma bolsinha com ouro. E esse ouro elas conseguiram pagar o dote. E assim, a dúvida delas era assim, agora a gente vai passar fome, então a gente vai ter que se prostituir. Então elas já estavam prestes a começar uma vida de prostituição para poder passar, para não morrer de fome, quando elas receberam essa sacolinha de dinheiro, né? Que o bispo Nicolau jogou pela chaminé, pela lareira. Então ela pegou aquilo e conseguiu ter dote, né? E aí, então essas histórias foram surgindo através da pessoa do bispo Nicolau, e quando ele morreu ele foi canonizado e virou São Nicolau. Foi lembrado por tudo que Isso. fez, né? Mas quando você vê Papai Noel, você lembra de quê? De rena, de trenó, de neve, Isso. não é? É. Mas como é que neve lá e Lapônia, né? Polo Norte? E por que ele veio da Turquia? Exato. Né? Então uma coisa interessante, você fala, não, Papai Noel, o bispo Nicolau nasceu na Turquia, viveu a vida inteira na Turquia, ele nunca foi na Lapônia, né? E todo mundo conta nas histórias que Papai Noel veio da Lapônia, né? Isso é porque depois Por quê? é que inventaram, né? Não foi, isso já foi vila. no século XIX já, sabe? No século XVIII ou XIX, o governo da Finlândia precisava movimentar turismo e o comércio, né? Aí ele pegou, né? Ele conhecia a pessoa do Santa Claus, né? Como ele era celebrado na região quem celebrava muito as festividades de São Nicolau era na Holanda, né? Daí o nome Santa Claus, né? Que quando os holandeses que foram para os Estados Unidos levaram isso para lá, né? Então o Papai Noel em inglês é Santa Claus, né? Já por conta do nome Santa Claus, que era o nome do bispo. E ele foi o governo da Finlândia precisava fazer essa movimentação, esse boom econômico lá, de comercial, e aí ele criou trouxe, né, o Santa Claus para lá, né, como um homem do gelo que vivia voando e jogando presente pela chaminé, né? Isso já foi uma criação deles lá. Já a roupa vermelha, né? Tem a questão da Coca-Cola. E assim, eles não sabiam nem da aparência dele. Isso. Não se tem relatos da aparência do bispo, né? Então, na Alemanha, na época, na Alemanha, também na Holanda, ele era celebrado, né, o aniversário dele, não tinha uma roupa específica, era qualquer roupa. Não tinha barba, não era gordo, ninguém sabia como ele era, né? Então ele não tinha muita representação dele, né? Então, o comércio precisou de representar ele de alguma maneira. Então, ele era um homem muito bondoso, né? Porque ele dava, né, dava aos pobres, aquela coisa. Então, vamos fazer ele como? Vamos fazer ele gordinho, barbudo, aquela barbinha branca, com aquele ar de carinhoso, de bondoso, né? Então, criaram essa imagem para ele, né? E a roupa vermelha, né, foi agora na década de 40, do século passado, 1940 e pouco, que a Coca-Cola também querendo alavancar as vendas e colocar um símbolo e ser considerado o símbolo mundial do Natal, que ela conseguiu, né? Colocou a roupa vermelha para aderir à marca da Coca-Cola, que tem a cor vermelha. Exato. Daí saiu a cor vermelha, e essa é a origem do Papai Noel. Essa salada de fruta. Essa salada de fruta, né? E a gente tem também, né, o presépio, né? Sim. Que na verdade o presépio é nada mais nada menos que uma representação artística do momento do nascimento do menino Jesus. Isso. Né? Então, porque São Francisco de Assis ele estava pregando para os bárbaros,
E aí ele queria falar sobre né, o nascimento de Cristo, e aí ele fez uma representação ao ar livre. Ele foi lá para a floresta e fez aquela representação, né? E tem dois animais que é obrigatório, isso foi decretado pelo Vaticano, que para ser considerado um presépio, precisa ter cinco elementos, né? A imagem de Maria, a imagem de José, o menino Jesus, o boi e o jumento. Você pode ter vários animais, mas é obrigatório você ter. Então você pode pesquisar lá no Google, lá, imagens de presépio, sempre vai ter um boi e um jumento, né? Porque isso já era um símbolo antissemita. Totalmente antissemita. Por quê? São Francisco de Assis, ele usou um trecho do livro de Isaías também, tá? Isaías 1, 3, né? Que era um momento de exortação de Deus para o povo de Israel. Em um momento fala aqui sobre o povo estar negando Yeshua. Era, dentre várias exortações que Deus, através das profecias do profeta Isaías, fez ao povo de Israel, dentro de uma delas, ele falou isso aqui, ó: o boi conhece o seu dono e o jumento o estábulo do seu senhor, mas Israel não conhece. Né? E ele usou esse trecho aqui para atribuir a imagem, né, do boi e do jumento ao povo judeu que não conhece o seu Senhor. Na verdade, ele está levando... uma forma de provocação, né? Provocação. Naquela época havia uma guerra muito grande para tirar tudo que é judaico da doutrina cristã. Lembrando que existiam muitos judeus crentes em Yeshua. Na época da fundação da Igreja Católica, nós estamos falando de festa que foi colocada ao Natal como uma festa cristã e que ela já trazia em si símbolos de ataque. Exatamente. Quer dizer, se você é judeu, você sabe que o Messias que vai vir é judeu, né? É um representante, mas ele tem elementos que atacam os judeus, né? E que lembra que o judeu não entende. Exatamente. Não conhece, não. Exatamente. E faziam seus concílios e não chamavam nenhum judeu. Proibia. Por quê? Porque a ideia do concílio é tirar, subtrair tudo que tem das tradições judaicas, né, da fé cristã. Exato. Bom, mas assim, vamos voltar aqui pro presépio. Então o presépio, né, também surgiu dessa prática lá dos dias de São Francisco de Assis, com uma pegada bem antissemita. Né? Mas tem uma coisa que eu queria trazer também, Alex. Não programado, mas acho que todo mundo, quando vê um presépio, quando fala em presépio, lembra de alguma cabana. Sim. Porque tem Maria, José, Miriam, Yosef, Yeshua pequenininho, o boi e o jumento, mas eles estão embaixo de uma cabana. E aí sugere algo que talvez, mas que a Bíblia não faz questão de afirmar, que é o período do real nascimento de Yeshua, que seria em Sukkot, tabernáculos, que é a Sukkah, a tenda. Mas é só uma curiosidade. Eu acredito que São Francisco de Assis não estava pensando nisso quando ele botou uma cabana nela. Não, de jeito nenhum. E aí, já fazendo um link, né? A gente está falando de presépio, né? Então estamos falando de tabernáculos. Vamos começar a falar agora de por que 25 de dezembro não é o nascimento de Yeshua. São várias as razões. São várias. Eu acho que a principal dela, a mais óbvia, é a questão climática. Né? Dezembro, na região de Belém, tem neve até o pescoço. Também está no hemisfério norte, assim como as regiões norte. Tem neve até o pescoço. Não que a região de Israel tenha neve o tempo todo. No deserto lá não tem tanta neve. É frio, mas não tem neve. Mas lá em Belém, nas cidades mais próximas ali, tinha muito frio, muita neve. E aí você vê, né, nos textos da Brit Hadashah, falando que no livro de Lucas e Mateus, é o que mais falam a respeito do relato do nascimento de Yeshua, eles falam que os pastores estavam pastoreando as suas ovelhas. Mas em dezembro não se pastoreia a ovelha, porque senão a ovelha morre. Exato. Né? E nem se coloca ovelhas em amanjedouros.
Porque ninguém aguenta. Manjedouro, é como você disse, é uma cabana, mas é uma cabana muito aberta. Muito Né? No inverno, onde se coloca o gado, né? As ovelhas, coloca no aprisco. O aprisco é um lugar fechado, isolado, né? E os animais eles são alimentados através da silagem, como é feito até hoje aqui no sertão, só que é inverno, ao inverso, né? Porque é muito quente, não tem pasto, né? Então o gado ele tem que ficar mais confinado para não gastar muita energia e come silagem. O que é silagem? É o pasto que foi retirado na época que tem pasto, né? No momento em que se tem pasto, né? E ele faz aquele sistema de silagem, cava um buraco, coloca uma lona, né? Coloca a silagem ali e cobre para quando for no tempo correto. No caso aqui, no hemisfério norte no inverno e no caso da gente aqui do sertão, no verão, né? Na estiagem. Tira, abre e dá de comida e deixa o animal confinado. Mesma coisa lá. Então não tem a mínima condição, né? Pelos relatos, de que Yeshua tivesse nascido em 25 de dezembro. Por conta das questões climáticas, né? E esse eu acho que é o principal, né? O próprio menino Jesus, Maria, também não suportariam o frio dentro de um manjedouro. Aqueles animaizinhos que ali estavam também não suportariam o frio que seria, né, num lugar tão aberto que é um manjedouro, né? Então esse é um dos relatos que se tem que não foi 25 de dezembro. Exato. Né? E qual outro motivo que a gente pode destacar? Jesus ele foi morto, se entregou, né, com 33 anos e meio de idade. Então tem como se fazer uma continha, né? E a gente sabe quando? Na Páscoa. Um dia depois da Páscoa. Um dia após o Seder de Páscoa. Né? Exato. Dia 14 de Nissan, mais ou menos, que cai mais ou menos em março. Né? Então, se ele viveu 33 anos e meio, como relata as escrituras, né? Vamos pegar março menos meio ano, né? Para dar ali em torno de setembro, outubro. Isso. Né? Porque 33, você pega 33 anos e meio antes, vai cair mais ou menos ali em entre setembro e outubro, que é o período da festa de tabernáculos, e que, não coincidentemente, porque na Bíblia nada é coincidência, mas em tabernáculos, né, se tem a mensagem do Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e tabernaculou no nosso meio. Então, exatamente. A gente também não está fazendo doutrina, criando uma festa, voltando a dizer que a Bíblia não pede aniversário de Yeshua. Não pede. E não relata. Pede a morte, que celebra a morte. Sim, a morte sim. Por quê? A morte e não o nascimento. O que o nascimento traz para a nossa salvação? De uma criança, de um bebê? Nada. É um momento muito importante. Não vou dizer que não é importante. É quando o Messias, né, se fez verbo, né, o verbo se fez carne, né, e tabernaculou. Né, mas ele criança não salvou ninguém. ninguém. Criança não salvou ninguém. O que salvou foi a morte, né, foi a ressurreição. Né, foi o sangue derramado no madeiro, que verte até hoje, lá no Santo do Santo Celestial, para que nós tenhamos a expiação dos nossos pecados e novos nascimentos. Né? É isso que realmente importa, e pelo fato de não ter nenhum relato na Bíblia, né, em relação à data em que se nasceu, é porque ele não queria. A gente entende que não é para celebrar. Não é para celebrar. Porque é justamente isso, para a gente não trocar as coisas e dar muito mais ênfase ao nascimento do que à morte. E isso é o que acontece hoje. A partir do momento que se estabeleceu a data, 25 de dezembro, é o nascimento de Jesus Cristo, né? O que aconteceu? Houve essa inversão. Todo mundo se volta, então, para o nascimento, né? E dá menos crédito à Páscoa, né? A Páscoa não, a morte que se deu na Páscoa, né? Tem ali uma coisa ou outra, né, que a pessoa faz, umas representações artísticas da morte de Yeshua, mas muito mais focada com o ovinho da Páscoa e do coelhinho, que é outro sincretismo, né, mas que não é de Natal, então a gente não vai falar, fica para o Natal, fica para a Páscoa, né? Mas, e é o que aconteceu, né? Ele não queria que acontecesse o que aconteceu, né? Se dá muito mais ênfase ao dia do nascimento e não da morte. Né? Bom, então acho que a gente deu bastante informação, né, sobre origens de Natal. Né? E agora a gente queria falar um pouquinho sobre a nossa postura durante essas festividades. Né?
Hoje a gente está gravando esse vídeo aqui, é dia 22 de dezembro, né? Então estamos às vésperas da celebração de Natal. Estamos no meio da celebração de Hanukkah, né? Que vai acabar junto que com vai o Natal. acabar junto com o Natal, 25. né? No dia 25. Começou no domingo passado, né? E vai até o próximo sábado, né? Até o sábado agora. E qual é a nossa postura? Como a gente deve fazer? Depois desse tanto de informação que a gente recebeu, agora a gente tem que chegar lá na reunião de família e colocar o dedo na cara das pessoas e falar, isso aqui é idolatria. Não é essa a postura que a gente tem que agir com sabedoria. Sim. Né? É lógico que o nosso objetivo é a restauração da pessoa, né? Não só da igreja, mas a restauração da igreja começa com o indivíduo. Né? E a restauração do indivíduo é voltar às nossas tradições conforme eram as tradições nos tempos de Yeshua. Né? Que o principal é a gente entender. É a gente entender, exatamente. Né? Então, e outra coisa, a gente também não tem como tirar tudo que tem origem pagã da nossa vida hoje, senão a gente não vive. Né? Porque os meses do ano têm origem pagã, né? O Dia das Mães tem origem pagã, o Dia dos Pais, Dia das Crianças. Então tudo, né? Se você for ver, muita coisa do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, vem de origem pagã. Né? Então o que a gente tem que saber é conhecer a verdade, sabe? Não se entregar de espírito para essas coisas, né? De espírito e alma para essas coisas, né? Mas se for preciso, se tem uma confraternização do trabalho, da família, participa, ué. Alex, esse ano vamos fazer a ceia de Natal aqui na nossa casa, tal. Eu vou dar a resposta, não vou, porque isso aí é uma prática pagã. Né? Eu estou sendo bênção na vida dessas pessoas? Não. Eu estou sendo luz na vida dessas pessoas? Então eu acho que você vai, se você tiver a oportunidade, você conta essas verdades, mas de maneira bem descontraída, sabe? De maneira bem, com o intuito de abençoar as pessoas, né? E não de criticar, né? E incomodar. Ou não, ou nem fala, né? Ou nem Falar fala. quieto. Se alguém perguntar, você Ou nem quer fala. saber mesmo? Dá só aquela passadinha, gente, tem um compromisso, tal, e vem aqui celebrar Hanukkah. Esse ano ficou tudo junto. Ficou tudo junto. E o que a gente celebra nessa época? Hanukkah. Que coincidentemente cai na mesma época de Natal. O que é Hanukkah? O que é Hanukkah? Coisa de judeu? Coisa de gentil? Coisa de seguidor de Yeshua, será? E aí? Vamos ver aqui em João 10, 22. Chegou o tempo de Hanukkah, né? Aqui fala Hanukkah porque é a minha Bíblia, Bíblia judaica. Mas se você pegar uma Ferreira de Almeida, vai estar escrito chegou o tempo da dedicação ou festa das luzes, né? Que é a festa de Hanukkah. Então, chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém. E era inverno. Inverno. Olha aí o período. E era inverno. E Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela coluna de Salomão. E aí, né, o quê? Um relato do que Yeshua celebrava. Né? Yeshua não morava perto do templo. Ele não morava perto do templo. Né? Ele foi ao templo para a celebração da festa das luzes, a festa de Hanukkah, a festa de rededicação do templo. E o detalhe é que ele estava justamente andando ao redor do templo. O que é que ele estava? Talvez ele estava agradecendo ao Eterno. Obrigado por esse templo. Exatamente. Obrigado pelas pessoas que vêm aqui te servir. Exatamente. Né? Obrigado por eu ter sido apresentado aqui e eu estar aqui defendendo isso. Né? Muito bem. E aí, essa era a festa que se celebrava. Né? Então, se a gente está falando de restauração, por que não? Né? Por que não trazer isso para a nossa vida? Né? É uma festa simples de se fazer. Né? Nós vamos celebrar ela agora amanhã, sexta-feira, dia 23. A gente vai celebrar a festa de Hanukkah, conforme, né, a tradição, de acordo com a tradição judaica. Né? Mas é uma festa que fala da rededicação do templo. Né? E olha que coisa interessante, você rededicar um templo. O que você pode trazer? Né? A rededicação do templo, né? Eu não vou falar aqui, senão vai ficar muito extenso, né? Mas a retomada do templo, né? Sobre os gregos, dos macabeus, que eram sacerdotes, né? Que eles fizeram uma rebelião e conseguiram vencer o maior império que tinha na época. Eles venceram esse império e retomaram o templo que precisavam fazer. Eles sendo menos, né? Poucos. E o templo estava profanado.
né? Faziam sacrifícios, orgias, faziam de tudo dentro do templo. Quando eles retomam o templo, a primeira coisa que é rededicar a Deus. Eu falo rededicar porque ele já era dedicado, foi profanado, agora precisa ser de uma rededicação, né? De uma purificação, né? E isso a gente pode trazer para a nossa vida, né? Nas nossas reuniões de família, né? Porque o nosso primeiro templo é o quê? O nosso corpo, né? Que é o templo do Ruach HaKodesh, o templo do Espírito Santo, né? Então comece dedicando o seu corpo, né? A sua alma, o seu espírito, né? E também a sua casa, é o seu lar, é o seu templo, é o templo da sua família, onde aqui dentro impera, né? A vontade de Deus, né? Então você passa o ano inteiro, várias pessoas entram na sua casa, saem da sua casa, né? Então é importante que você vá, faça, né? Dedique, né? Pega óleo, unja ali a sua mezuzá, né? As mezuzot de entrada da sua casa, né? Unja o seu corpo também, sabe? Porque também ao longo do ano, quanta impureza a gente acaba presenciando, né? E aí, então é um momento de rededicação. Então, e é um momento que você pode trazer para dentro da sua casa também, inclusive com troca de presentes, que é uma prática normal na tradição judaica, fazer troca de presente também. Então, ao invés de você falar, né, para sua filha que o Papai Noel te deu um presente, né, você está recebendo um presente de Hanukkah, né, um presente para festejar, né, um momento de rededicação de algo muito importante que aconteceu na tradição. Que é interessante também a gente lembrar que a gente está falando dessas duas festas e o Natal ele tem muito um apelo por beleza, por luzes, por sonho, pelo espírito natalino. E a gente acaba precisando fazer isso em Hanukkah, senão as pessoas não se interessam. Mas na verdade a gente está mostrando a origem de Hanukkah e as origens do Natal. Né? Então, será que o espírito natalino ele realmente é algo bíblico? Né? Nada do que a gente falou está na Bíblia. Não. Nem o Papai Noel, nem a árvore, nem o 25 de dezembro. Nada bíblico. Então, mas Hanukkah, a única coisa que precisa é ter 9 velas. Exatamente. Só isso. Então, se não tiver a Hanukkah, né, você põe as velas em cima da mesa e faz. Né? Ou se não tiver vela, você lembra os 8 dias do milagre do povo, dos macabeus sobre o maior exército, se mesmo conecte sendo poucos, com isso, né? O milagre do óleo e pedindo óleo sobre as nossas vidas é algo bíblico. Então, Yeshua celebrou. É algo que traz dedicação, bênção e provisão. Sim. Né? Então você também está tomando posse da provisão divina na sua algo que vida. você não consegue, como os macabeus. Como os macabeus. Deus vai... Né? Como o óleo que só dava para um dia e durou 8, foi provisão divina. Exato. Né? Então se aproprie dessa provisão divina para a sua vida. Exato. Pronto? É isso aí. E amanhã, às 7 horas, quem é de Recife pode ficar à vontade. Fique à vontade. Sigam nossa página no Instagram e lá tem a forma de entrar em contato e de se inscrever para a nossa celebração de Hanukkah. A nossa página é @HadeshAmeinon. Vamos deixar na descrição do vídeo, né? Com CH, a gente vai escrever direitinho para ninguém perder. Exatamente. Tá bom? Então, pessoal, é isso que a gente tinha para falar. Hag Sameach, feliz festa. Feliz festa. Hag Hanukkah Sameach. Sim. E até mais. Shalom. Shalom.